Olá, vamos fazer aqui um exercício de um semáforo suspenso por 3 cabos. Esse exercício é bastante interessante pela configuração dele. E aqui, outro dado que deve ser notado é que o peso do semáforo já foi dado em newtons, ou seja, realmente já foi dado o peso, a força-peso, e não a massa. Apesar de eu ter representado aqui com M, não foi dado a massa, foi dado o peso. Então já vamos trabalhar diretamente com esse valor. Um dado interessante é que esse exercício não pede simplesmente para calcular as trações do cabo. Ele fala o seguinte: os cabos 2 e 3 são fracos, ao contrário do 1. Os 2 e 3 suportam apenas, ou melhor, suportam até 100 newtons. Se por acaso a força nesses cabos é maior do que 100 newtons, eles vão se romper. Isso é bastante interessante porque é um exercício de física que já vai um pouco além, que a gente está pensando aqui no dimensionamento. A pessoa que usou esses cabos aqui para segurar o semáforo dimensionou ou pegou qualquer cabo no estoque e pendurou esse semáforo? Então isso é bastante interessante, para a gente ver se esse cabo vai aguentar ou não. E já o cabo 1 era um cabo bastante forte, então aguentava a carga que seria necessária aqui. Para começar a fazer esse exercício, a gente nota que existe um corpo, outro corpo aqui, porque eu vou assumir esse nó como outro corpo, porque os cabos se dividem. Então, sempre que a gente encontrar situações de ter um corpo pendurado em outro, pendurado em outro, pendurado em outro e assim por diante, a gente vai começar a fazer o exercício sempre pelo corpo mais tranquilo, ou seja, o último cara pendurado. E de preferência, se só tiver um cabo nele, mais fácil ainda. Então, vou fazer o DCL só dessa parte aqui, vou analisar inicialmente essa parte. Ou seja, vamos fazer o diagrama de corpo livre desse corpo de massa M, que eu já estou representando aqui, tá vendo? DCL de M, representei ele como um corpo pontual, atribuindo aqui as coordenadas x e y, horizontal e vertical, e nós vamos ter, vertical para baixo, sempre o peso. Eu aqui quis botar peso igual a mg só para garantir que você nunca vai se esquecer de que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Mas nesse caso, o que tem? Já foi dado o peso direto. Então isso aqui, olha, P já é igual a 122. Além disso, o que mais que tem? O cabo segura esse corpo. Então, para o corpo não cair, o que o cabo faz? Puxa ele para cima. Como é o cabo 1, eu chamei aqui de T1. Só tem essas forças atuando nesse corpo. Logo, para fazer os cálculos, eu faço aqui, olha, soma de forças verticais igual a zero, porque só tem força vertical aqui e eu quero saber quanto vale a tração 1. Montando o sistema, você vê T1 para cima, positivo, peso para baixo, negativo. Olha, T1, positivo, peso negativo. Passo o peso para o outro lado, T1 é igual ao peso, assim T1 é igual a 122 newtons. Apontando para onde, Embora seja um livro de física, é muito bom já começar a fazer uma análise da estrutura. Para onde aponta essa força? Se deu positivo aqui, ou sem sinal, quer dizer que o seu desenho já está correto. Deu positivo? Olha para o seu desenho e replica o mesmo sentido do vetor. Vertical para cima, está aqui, vertical para cima. T1 está determinado de forma bastante simples e direta. Está aqui. Agora nós vamos passar para a determinação dos esforços no cabo 2 e no cabo 3. Isso aqui exige um cálculo um pouco mais demorado. Por quê? Vamos ver como é que isso aqui vai acontecer. Fazer o DCL do nó, porque agora eu mudei, Antes eu analisei esse cara, agora eu vou analisar o nó, porque é no nó que estão chegando os 3 cabos. Então coloquei aqui o meu nozinho. A força T2. Repare que eu já coloquei a força T2 e a T3 com os cabos puxando o nó. Por quê? Você tem essa massa que puxa esse nó para baixo e, naturalmente, esse sistema inteiro está sendo puxado para baixo. Para que ele fique em equilíbrio, o cabo 2 e o cabo 3 tem que fazer o quê? Puxar para cima, porque se não puxar para cima vai romper. E além disso tem o T1, que está puxando para onde? Para baixo. Aqui tem que ficar muito atento, Na primeira parte, T1 deu para cima, porque eu analisei o M. Eu analisei o semáforo.
Para o semáforo não cair, esse cabo faz o quê? Puxa ele para cima. Mas agora eu estou analisando o nó. Quando eu analiso o nó, o que está acontecendo? Olha, esse corpo M está puxando o cabo para baixo e o cabo está puxando o nó para baixo. Então, por isso que T1 aqui, agora ele é para baixo, certo? Conceitos parecidos serão usados em treliças, quando se chegar nos cálculos de estática, mecânica geral, resmate, estruturas, etc. Beleza, então agora vamos continuar, montar o sisteminha. Minhas coordenadas, vou manter ainda x horizontal e y vertical. E vamos ver então onde estão os ângulos aqui. Olha. Primeiro caso, nós temos que ver. Vou colocar o ângulo entre esse eixo pontilhado e os vetores inclinados. Então, quanto que vale esse ângulo aqui que eu estou passando o mouse e esse outro ângulo aqui? Eu gosto de falar a analogia do zorro, né? Olha, vou pegar aqui o Z do zorro, que é o que nós fizemos. Ó. Teto, cabo e aqui a linha horizontal, que é essa pontilhada. Então, teria tipo teto, cabo, linha horizontal. Fiz um Z. Esse ângulo de 53 graus do Z é igual aos 53 graus desse outro lado. Então, nesse pedaço aqui vai dar quanto? 53 graus. A mesma coisa vale para o outro lado. Aí o Z aqui é o contrário. Olha. Z, certo? Então, olha. 37 aqui. Então, quando ele volta, esse ângulo interno aqui também é 37 graus. E está lá. 53 graus nesse ponto, 37 ali. Como eu tenho T2 e T3 em ângulo, preciso decompor na vertical e na horizontal. Então vamos lá. Olha. Decompus T2 na horizontal e na vertical, x e y. Vou decompor T3 também, horizontal e vertical. Esse ângulo de 37 é esse daqui de dentro. Esse ângulo de 53 é aquele ali de dentro. Está feito. Agora vamos passar para os procedimentos, né? Que é soma de força vertical igual a zero. Quem são os verticais que nós temos aqui? T2y, T3y e T1. T2y e T3y estão para cima, positivo. T1 está para baixo, negativo. Vou substituir, né, o y por seno ou cosseno. Aqui no caso os y são seno. Então, olha, T2y. No lugar do y eu coloco quem? Seno de 37. T3y, nessa decomposição aqui é T3 sem 53. Passei o T1 para o outro lado, para o T1 ficar já positivo. E agora vamos lá, então vai ficar T2 seno de 37. Seno de 37 é 0,6. Então 0,6 T2. Mais T3 seno de 53. Seno de 53 é 0,8. Está aqui, 0,8 T3. Igual a T1, que é 122. Porém, quando eu chego nesse passo, eu não consigo ir para frente. Por quê? Eu estou com duas incógnitas aqui. Tenho que fazer a segunda parte do cálculo, que é ir para a soma de forças horizontais. É para isso que nós temos duas equações. Duas equações resolvem duas incógnitas. Quando a gente consegue resolver uma das incógnitas no primeiro cálculo, maravilha. Mas se não consegue resolver uma das incógnitas no primeiro cálculo, tem que fazer o quê? Ir para o segundo. E aí nós vamos juntar as equações depois. Já aqui na horizontal, quem que vocês veem na horizontal? Tem T3y para a direita. Opa, T3x para a direita e T2x para a esquerda. Está lá, olha. T3x para a direita, positivo. T2x para a esquerda, negativo. Essa soma é igual a zero. A estrutura tem equilíbrio, soma de forças igual a zero. Primeira lei de Newton. E aí eu substituo. O x eu substituo por quem? Pela decomposição de T3 decomposto aqui no x, ó, T3 com 53. T3 cosseno de 53. Passei o T2 para o outro lado da igualdade. T2, no lugar do x vem o cosseno de 37, que é T2 com 37. E agora é substituir os valores, né? Cosseno de 53 é 0,6, T3, igual. Cosseno de 37 é 0,8 vezes T2. Né? Vou deixar o T3 em evidência, então passo 0,6 para o outro lado dividindo. E com isso eu tenho que T3 é igual a 1,33 T2. Vejam agora que eu tenho duas incógnitas nessa equação e tenho duas incógnitas nessa equação aqui. Vamos para o próximo passo para poder resolver essa situação. No próximo passo eu já fiz aqui um resumo, né, do que estava no slide anterior, para poder dar um espaço para resolver. Então eu tenho essa equação
e essa outra aqui. É com essas duas que eu vou trabalhar. Tá aqui, olha. A primeira e a segunda. Aqui, como é tão simples substituir, o que eu vou fazer? Tá vendo que T3 é 1,33T2? Então, onde está escrito T3 aqui, olha, eu vou colocar 1,33T2. E é o que está aqui embaixo. Ó. Então, fiquei com 0,6T2 desse, mais 0,8, a repetir, e no lugar do T3 vem o 1,33T2. Isso é igual a 122. A partir daqui é fazer a operação. Fazendo essa operação matemática dos T2, eu chego aqui. 1,64T2 igual a 122. Passo 1,64 para o outro lado dividindo. Com isso, T2 deu 73,3 newtons. Caso você tenha feito esse exercício antes de mim, ou vá fazer depois, pode ser que você encontre um valor um pouco diferente, 73,4, né? Então, esse é perfeito, tá? Esses cálculos na física, na engenharia, não são cálculos exatos. Nós temos sempre que levar em conta qual foi o arredondamento que você fez nos cálculos dos números anteriores. Os arredondamentos vão impactar aqui de alguma forma. Então, se você encontrar 73,3, 73,4, 73,2, tá tudo perfeito, tá tudo exatamente igual ao que eu fiz. Maravilha, encontrei o T2, o que eu faço agora? Preciso encontrar o T3. Daí, olha, eu pego o T2 e substituo ele nessa equação. Vai ficar como então? T3 igual a 1,33T2. No lugar do T2 eu coloco 73,3. Fazendo essa multiplicação, T3 igual a 97,5 newtons. E aí volta para a pergunta lá de cima. Os cabos 2 e 3 são fracos. Se romperão se a tração ultrapassar 100 newton. Esse semáforo vai ficar pendurado ou o cabo vai romper? Vamos ver. T2, 73,3 é menor do que 100, aguentou. T3, 97,5 é menor do que 100, aguentou. Está lá no limite, está quase chegando de 100, mas aguentou, tá bom? Então aí tá, olha, as trações T2 e T3 são inferiores a 100 N e ambos os cabos suportarão o peso do semáforo. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, escrevam e vamos seguindo em frente. Até o próximo vídeo.